E aí, amigas, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio que não estava na lista dos episódios que eu pretendo gravar e que serão gravados ainda. Bom que eu já tenho uma lista de tópicos, porque tem semana que eu fico assim, meu Deus do céu. Alô, vozes da cabeça, pelo amor de Deus, produz alguma coisa, algum pensamento, alguma pauta para esse podcast, porque já são 70 e tantos episódios falando sozinha. Enfim, esse foi um que surgiu assim do nada também, mas que eu achei que era muito importante falar sobre isso. Então a gente vai falar sobre isso, porque isso aqui não é uma democracia. Começou essa ideia a fomentar na minha cabeça porque eu tive recentemente um final de semana muito legal, muito gostoso, com amigas minhas. E esse ano passado já, foi um ano que eu já tinha comentado com vocês que 2024 foi um ano que eu foquei bastante nesse lado de conseguir fazer novas amizades, mais especificamente amizades com mulheres. E, enfim, foi uma coisa que eu fui trabalhando ali ao longo do ano, que eu fui, tentando me inserir em novos ambientes e novos grupos. Algumas amizades começaram, mas não vingaram. Outras não bateu um match desde o início. E teve aquelas que foram sendo cultivadas ao longo do tempo e que estão aí agora em 2025 mais fortes. E em 2025 eu continuo nessa crescente. Eu diria que o ano, ele tá sendo um pouquinho desafiador pra mim, em várias áreas diferentes, assim. Tá rolando, no mínimo, 1 a 2 7-a-1 por semana da vida comigo em 2025. Eu já até comentei isso em episódios recentemente. Porém, eu acho que o único lugar que eu posso dizer que tá continuando a florescer em 2025, que eu continuo colhendo frutos do trabalho, porque eu acho que sim, exige um certo trabalho, que eu comecei a plantar lá em inícios de 2024, eu acho que eu estou colhendo esses frutos, que são os frutos das amizades, mais especificamente amizades femininas, que é um lugar que eu estou muito feliz de estar agora na minha vida, e eu queria falar um pouquinho sobre esse processo e essa importância de ter amigas, tá? Não só amigos e amizades, eu tô falando de amigas. Você, mulher, homem, saiam da sala. Esse episódio não é pra vocês, eu sinto muito. Mentira, assim, você pode pegar pra você. Eu acho que pode ser amizades entre homens. Você transforma o que eu tô falando aqui entre amizades entre homens, enfim. Sei lá, você pega se você quiser. Mas eu vou falar de amizade feminina aqui. Então, se você achar que não combina com você, você pode pular pro próximo episódio e esperar aí a próxima semana. Você que sabe, fica à vontade, tá? Porém, antes da gente começar esse episódio, é óbvio que eu tenho que me apresentar, porque vai que você não sabe quem eu sou. Vai que a gente tá virando amiga agora. Então, se você não me conhece, ou até se você me conhece, não custa nada dizer, vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E agora você vai ter que escutar esse conselho, que eu precisei escutar esse conselho. Gostaria de ter escutado esse conselho muitos e muitos anos atrás. A questão da amizade feminina. Isso daqui é uma pauta que eu já trouxe em outros episódios. Eu sei que tem um episódio até antigo em que eu falo eu sou como as outras garotas, e é um episódio em que eu vou falando sobre como que foi a minha questão com ter amigas e me comportar como uma menina, tipo mainstream, sabe? Aquela menina bem patricinha. Enfim, como é que foi a minha relação com a minha feminilidade ao longo da minha infância e da adolescência. Enfim, falei bastante sobre isso. Já tem vários episódios em que eu falo sobre amizades na vida adulta, mas eu acho que isso aqui é meio que uma mescla, vai? Porque assim, quando eu era novinha, quando eu era criança, eu já comentei com vocês que eu tive, primeiramente, uma certa dificuldade em fazer amizades com meninas. Eu simplesmente não me sentia ali aceita nos grupinhos. E aí eu acabei fazendo muito mais amizade com garotos. Por muito tempo eu achava que tudo que era de menina era idiota, era frescura, eu queria ser uma menina legal, descolada. E ali no iniciozinho dos anos 2000, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, pra você ser uma menina legal, uma cool girl, você tinha que basicamente não gostar de nada que fosse de menina, entendeu? Você até poderia gostar, mas em silêncio. Ou então, assim, com muita parcimônia. Porque se você fosse aquela patricinha, você automaticamente era taxada de burra, de fresca, de mimada, de falsa.
E aí você era meio colocada naquele lugar ali, porque, sei lá, gente, era muito do que passava também na vibe de filmes, né? Que a menina descolada era a menina que não era uma menina feminina, era a menina que tinha muitos amigos homens e não tinha muitas amigas mulheres. A gente tinha também muito uma cultura de fomentar rivalidade feminina. Eu acho que rivalidade feminina ainda existe. Isso aqui é um tópico que a gente tem que conversar e a gente vai conversar aqui nesse episódio, já que a gente tá falando disso. Com certeza a rivalidade feminina ainda é uma coisa presente, porque é muito culturalmente enraizada, mas hoje em dia é infinitamente menos normalizada do que era antigamente, sabe? Ali, na minha adolescência, na minha infância, era meio que a norma, entendeu? Você poderia ter amigas, mas existia sempre essa competição, que não era nem uma competição velada, sabe? Às vezes era uma competição bem escrachada mesmo, e era difícil você realmente se sentir conectado. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Se tinham duas amigas e aparecia um carinha entre elas, tá? Um querido que, enfim, tava dando mole pras duas, tava querendo pegar as duas, tava fazendo joguinhos com as duas, era muito mais provável que as duas parassem de ser amigas por conta desse cara, pra conseguir uma delas com esse cara, do que as duas olharem e falarem: nossa, que bosta esse indivíduo aqui, vamos deixar isso aqui pra lá, a gente aqui é muito mais importante. Entendeu? Era mais ou menos por aí o cenário. Era muito mais comum que a primeira coisa acontecesse, da amizade se desfazer por causa de um homem, do que o homem ser empurrado de lado naquela situação pra manter a amizade. Eu acho que, e aí eu posso estar sendo ingênua, até porque eu tenho 30 anos, então se você é adolescente, você pode vir aqui nos comentários e falar se eu tô viajando ou não, mas eu acho que hoje em dia isso aí acontece com menos frequência. Com certeza acontece, mas acontece com menos frequência, porque pelo menos alguma coisa boa de rede social a gente tem que tirar, né? Não é só também, né, a terra do... Enfim, tudo é horrível nas redes sociais. Tem coisas ali que eu acho que serviram bastante. Eu acho que essa questão de pauta de mulheres apoiarem mulheres e de mulheres serem amigas, e da gente se unir, eu acho que ajudou muito ter as redes sociais pra gente trazer essas pautas e a gente mostrar pra outras mulheres e principalmente pra outras meninas, né, que são novas e que estão crescendo e ainda estão criando seus próprios, enfim, juízos de valor e, enfim, personalidade. Eu acho que, pelo menos nesse sentido, a internet ajudou a mostrar que, olha, isso aqui não é legal, tá? A gente tem que ficar junto, a gente tem que se unir, amigas, etc. Enfim, dito isso, eu tinha amigas e eu tive amigas durante a adolescência, bem mais até do que na infância e na pré-adolescência. Ali na adolescência eu tinha umas amigas, eu tinha sempre um grupinho aqui, uma amiga ali, mas rolava também o grande problema que eu troquei muito de escola. Por quê? Porque minha mãe quis. Eu não queria trocar de escola nunca, tá? Mentira, teve uma escola que eu quis trocar e eu tinha 10 anos de idade. Foi a única escola que eu queria trocar. Todas as outras escolas eu fui trocada. Enfim, aí você pergunta pra ela, isso aí não é comigo, entendeu? Mas como eu tava sempre trocando de escola, por mais que eu ainda mantivesse algumas amizades de outras escolas que eu tinha passado, é difícil, né? Porque assim, pelo menos a cidade que eu cresci em Petrópolis, na região serrana, dava pra gente continuar ali um contato e até uma amizade, porque a cidade não era muito grande, e principalmente ali uns 15, 20 anos atrás, olha eu, meu Deus do céu, ai, como que me sinto velha. Enfim, quando eu tava na escola, entendeu? A cidade era ainda menor do que é hoje em dia. Então, a gente tinha muito essa coisa de depois da aula, todo mundo ir pra mesma rua e ficar fazendo nada naquela rua. Era a rua da fofoca, a rua que todas as coisas aconteciam. Tretas, mini encontros, dates, tudo acontecia naquela rua ali. De várias escolas diferentes, todo mundo de várias escolas diferentes. Então, eu ainda conseguia manter uma amizade. Mas é lógico que esfriava um pouco. Porque, pô, você tá na escola, você acaba ficando mais próximo daquelas pessoas que estudam com você, que você tá vendo todo dia, na sala de aula. Enfim. Tudo isso foi dando uma certa dificultada, sabe? De manter essas relações mais fortes entre amigas. E aí, depois disso, eu fui pra faculdade. Na faculdade, eu fiz amigas também. Aí, eu mudei de cidade, vim pro Rio de Janeiro. Continuei amigas de algumas amigas minhas de escola que também se mudaram pra cá.
Mas acabei fazendo amizade na faculdade, priorizei isso. E ali durante a faculdade eu realmente conheci uma amiga que virou a minha melhor amiga, virou a minha irmã, e nós fomos melhores amigas por uma década. Ficamos muito, muito... nós éramos tão próximas que mesmo eu me mudando para os Estados Unidos e morando uma década lá, a sensação que eu tinha é que a gente passou essa década junta. Totalmente junta, porque ela estava sempre lá, sempre que eu vinha pro Brasil, a casa dela era a minha casa, e por muitos anos essa foi a minha grande amizade. Só que, logo depois que eu terminei a faculdade, como eu falei, tirando essa amizade, eu fui pros Estados Unidos. E aí, querida, início da vida adulta, 20 e poucos anos, e eu fui morar fora. Nos Estados Unidos é mais difícil fazer amigas, o povo lá é mais fechado, onde eu morava... Eu não tinha contato com brasileiros. Os poucos brasileiros que eu conheci lá eram brasileiros que, sinceramente, eu não seria amiga se eu morasse aqui. Então, por que eu ia forçar a amizade lá? Não fazia pra mim o menor sentido. Então, eu fiz algumas amigas por conta do trabalho. Uma delas era minha vizinha. A outra era esposa do melhor amigo do meu marido. E aí, a gente foi fazendo amizades e eu criei conexões. Amigas, inclusive, que... Eu vou viajar, daqui a pouquinho eu vou viajar para os Estados Unidos de novo para visitar. E eu tô super animada de encontrar elas, sabe? Tipo, umas 3, 4 amigas que, nossa, eu tô muito feliz que eu vou poder encontrar elas. Mas não era a mesma coisa, entendeu? Não era a mesma coisa. E ali, nos meus 20 anos, eu acho que agora, olhando para trás, eu consigo perceber o quanto que isso impactou na minha vida de uma maneira que não foi legal. Que foi, tipo, não ter esse lado de apoio de amigas. Porque não é que, tipo, como eu falei, eu tinha essas amigas, mas a gente não era tão próxima. E eu tinha, obviamente, o apoio do meu marido, né? Já dizia a música, o meu melhor amigo é o meu amor. Sim, o meu melhor amigo é o meu amor, é o meu marido, mas não é a mesma coisa. Entendeu? Seu melhor amigo pode ser o seu amor, mas não é a mesma coisa. Não é. E eu não tinha percebido isso logo de cara. Quer dizer, eu até percebia, mas eu não pensava muito sobre o assunto, entendeu? Até porque não tinha muita coisa que eu podia fazer naquela situação. Mas assim, por exemplo, toda vez que eu tava com a minha amiga, que era daqui do Brasil, da faculdade, toda vez que ela tava lá comigo, quando ela ia embora, era um vazio absurdo. Quando eu vinha pro Brasil e eu tava com ela, ou eu encontrava amigas minhas daqui e eu tinha esse momento com amigas, e eu me retirava deles, era aquele vazio absurdo, que eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí volta... Até num episódio que eu fiz não tem muito tempo atrás, que eu gosto bastante, que é Aonde Você Coloca o Seu Amor. Que era um vazio que não adiantava eu tentar preencher ele indo mais pra dates com o meu marido e sendo mais romântica com ele, ou então trabalhando pra caramba, ou então me levando pra sair, pra passear. Todas essas coisas ajudavam com que esse vazio não doesse tanto. Mas o único jeito de preencher esse balde de amor era com amigas, com amizades femininas. E eu acho que crescendo ali nessa fase do início da vida adulta, não tendo esse suporte de amigas, morando fora, com certeza contribuiu muito para que mexesse com a minha autoestima de coisas assim, não legais. Eu com certeza acho que isso foi também uma das coisas que contribuiu para o meu transtorno alimentar. Eu me sentia muito sozinha. Eu não sabia o que fazer com aquela solidão. Eu precisava de algum tipo de distração. Eu coloquei essa distração na comida, na minha relação com a comida, na minha relação com o meu corpo. E quanto menos eu comia, quanto mais fundo nesse buraco do meu transtorno alimentar eu fui me enfiando, mais eu queria ficar sozinha, entende? Eu acho que, de certa maneira, o meu transtorno alimentar, ele justificava... Ele tornava ok o fato de eu não ter amigas. Porque chega uma hora que você tá tão bitolada que você não quer sair da dieta, que você tem que comer limpo, ou então que você quer pular aquela refeição, ou enfim, que você não quer perder o treino, aquela coisa toda, que você não quer socializar, entendeu? Você não quer encontrar pessoas porque você não quer sair daquela rotina extremamente metódica e estruturada que um transtorno alimentar exige de você. Então... era muito fácil pra mim não me importar com o fato de que eu não tinha amigas. Porque eu nem queria sair mesmo. Eu nem queria fazer nada lá fora mesmo. Eu preferia ficar ali presa naquele mundinho totalmente condicionado que eu criei pra mim mesma. Então eu acho que foi até uma forma de poder lidar com aquela solidão que justificava ela, sabe? E o que é muito triste. Então, assim, percebendo hoje como eu me sinto em relação
a minha autoestima, as coisas que eu penso, a minha qualidade de vida, a minha saúde mental, tendo amigas versus não tendo amigas, é absurdo. Porque assim, por mais que você tenha amizades com seu parceiro, ou que você tenha amigos homens, ou até que você seja muito amiga, sei lá, cara, da sua mãe, sabe, da sua tia, de uma pessoa mais velha, isso tudo é muito legal. Mas existe um espaço muito específico que a amizade com outras mulheres ocupa. Porque geralmente nessa amizade com outras mulheres, essas amigas elas vão ser mais ou menos da sua idade, não necessariamente. Então, por exemplo, eu tenho hoje em dia muitas amigas que são ou um pouco mais novas que eu ou um pouco mais velhas. Então, eu até conversando sobre isso com o Steve. Eu acho que eu tenho pouquíssimas amigas agora que têm a minha idade, sabe? Que tem, tipo, 31, 32 anos. A maioria ou tá ali entre 25 e 30, ou tá, na verdade, entre 35 e 40. Então até rola um pouquinho desse gap. E tudo bem, porque eu acho que na vida adulta também a idade importa bem menos. Quando a gente é adolescente, até no iniciozinho ali da vida adulta, eu acho que idade importa mais. Mas depois dos 25, eu acho que as coisas vão começando a se mesclar de um jeito que, assim, se você tiver mais ou menos tendo o mesmo estilo de vida, eu acho que é mais fácil de simplesmente se encontrar ali espiritualmente, mentalmente, baseado só nisso, entendeu? Enfim, vocês estão mais ou menos ali na mesma idade, existe mais ou menos uma rotina parecida, porque se você tem amigas hoje em dia na vida adulta é também importante, tudo bem, a gente não tem mais uma escola pra ir, mas fica mais fácil a gente fazer amizades e manter essas amizades quando elas são amizades que têm um estilo de vida parecido com o seu, rotinas parecidas com a sua, para que vocês consigam se encontrar, já que a vida adulta é super corrida. Calma que eu vou chegar lá, gente. Eu vou chegar na parte de dar dicas de como fazer amigas na vida adulta, tá? Segura aí, que isso aí é pro final do episódio. Mas existe essa coisa de quando você tem amigas ali, de você conseguir, sei, ser você de um jeito diferente, de um jeito que talvez você não consiga ser com o seu parceiro ou com a sua mãe, ou com uma pessoa muito mais velha. Existe uma conexão diferente ali quando você tá com um grupo de amigas. De conversar, de desabafar, de conseguir escutar conselhos que vêm de perspectivas diferentes, de uma pessoa que tá mais ou menos de fora da situação, já que ela é sua amiga, mas você tá contando talvez um problema que você teve no trabalho, ou um problema que você teve no casamento. Um homem não entende tudo de mulher, entendeu? Aliás, homem entende muito pouco. Quando a gente tá falando de sentimentos, emoções e a maneira como a gente processa o mundo. Então, cara, várias vezes acontece de eu tá surtando por conta de alguma coisa e sendo bem dramática por conta de alguma coisa, e aí eu contar pro Steve, né, desabafar com ele essa coisa que está me deixando chateada, e ele vir pra mim com uma solução super racional. E me irrita. Cara, me irrita porque eu não tô a fim de escutar uma solução lógica e quase que sem... Não é que é sem empatia. Ele não tá sendo sem empatia. Muito pelo contrário, ele tá me oferecendo uma solução. Mas assim, caraca, sabe? Às vezes eu só quero reclamar, eu só quero, entendeu? Desabafar ali e ter a pessoa falando, é verdade. Isso aqui é horrível mesmo. E as amigas, elas ocupam esse lugar. Elas podem até te dar a solução, mas antes de tudo elas falam, nossa, entendo. Nossa, pior que é mesmo. É isso mesmo. Nossa, que horrível. Aí ela vai lá e dá um exemplo que você fala, putz, é isso. Porque ela sabe exatamente do que você tá falando. O cara... 90% das vezes ele não sabe o que você tá falando. Ele só tá olhando pensando, que isso, cara? Pra que esse drama todo? Pra que esse problema todo? Deixa... Aqui, ó. Isso aqui nem tem tanto problema assim. Sabe? Umas coisas assim... Não sei, por exemplo... Eu fiquei muito chateada outro dia porque eu comprei um vestido, o vestido era muito lindo, e eu lavei ele, e eu não botei ele na secadora, e mesmo assim o filho da puta do vestido encolheu. E aí eu fiquei muito chateada, eu falei, cara, eu não acredito, encolheu, não sei o que, ele só olhou e falou, amor, compra outro. Só isso, compra outro. E tipo, cagou pro fato do meu vestido ter encolhido. É um grande problema? Não. Mas quando eu contei pra minha amiga que o que aconteceu, ela falou, amiga, horrível quando isso acontece, né? Nem fala, pior que aconteceu. E aí ela deu um exemplo. E aí eu falei, tá vendo, era isso que eu queria ser validada por uma pessoa que entende a dor que é você comprar uma roupa, uma peça de roupa, usar ela 1 ou 2 vezes, lavar e a bicha encolher assim a troco de nada. E você nunca mais conseguir usar o negócio, porque agora ele tá assim, virou uma blusa. É claro que aqui eu tô falando de amenidades,
mas se a gente estiver pensando assim, até em coisas mais sérias, uma amizade feminina, ela vai te ajudar a entender muito mais sobre o seu valor perante outras situações, perante homens, principalmente, né, no caso eu tô falando aqui de relacionamentos heterossexuais, já que é onde eu me encaixo, mas também em termos de carreira, em termos de empresa. Quantas vezes eu acho que mulheres, e aí eu vejo amigas minhas, elas vão se enfiando em relacionamentos abusivos, e o relacionamento abusivo, a primeira coisa que um cara faz quando uma mulher tá dentro de um relacionamento abusivo é começar a colocar a mulher contra as próprias amigas e manipular ela psicologicamente para que ela se afaste cada vez mais das amigas dela. Cara, isso tem um motivo. Ele não tá fazendo isso à toa. Ele tá fazendo isso porque ele sabe que é muito mais difícil manipular e destruir emocionalmente, psicologicamente, uma mulher que tem amigas do que uma mulher que tá sozinha. É muito mais difícil você conseguir fazer esse jogo. Então não é à toa que em casos de relacionamentos extremamente tóxicos e abusivos, a mulher vai se retirando cada vez mais do círculo de amizades dela e dos círculos de amizades femininas, porque o cara vai jogando ela contra todas as amigas e ela vai tirando dali, até porque quando ela tá com as amigas dela, se ela conta alguma coisa do relacionamento e alguma amiga vê aquilo dali e enxerga o problema pelo que ele é, e a amiga conversa com ela automaticamente fala, não, você não tá entendendo, você não entende, você não conhece ele tão bem quanto eu, você tá com inveja, enfim. A mulher que tá nesse tipo de situação, ela vai contar pra ela mesma qualquer mentira que ela precisa contar pra defender o cara e, enfim, nesse processo ela acaba se distanciando de amigas. Amigas que estão ali preocupadas, olhando a situação pelo que é. Então, se você tem um círculo de amizades fortes, se você tem amizades femininas que são fortalecidas, é muito mais difícil você cair na cilada. Não estou falando que é impossível, porque é 100% possível, mas é mais difícil você cair na cilada de entrar e se permitir ficar dentro de um relacionamento extremamente tóxico e abusivo, se você continuar fortalecendo essas amizades, se você tiver esse lugar na sua vida consolidado. Porque as suas amigas vão estar ali olhando a situação, e se elas são suas amigas mesmo e o grupinho tá ali fortalecido, elas vão olhar e falar, isso aqui não é legal. Então, isso daí pode acontecer às vezes até com emprego. Então, se você tá num emprego que não tá sendo legal pra você, que tá sendo extremamente tóxico, tá acabando com a sua energia, ter amigas vai te ajudar a poder desabafar, a poder conversar sobre isso, a poder ter um ombro amigo ali, a poder ter um apoio caso você decida que você vai sair daquele emprego, ou então caso você queira continuar ali, porque você acha que dá pra trocar de time, ou você pode ser promovida, não sei, você tem aquele lugar de aconchego, sabe? Aquele lugar de cuidar. E eu acho que esse lugar de cuidar, ele é muito nosso como mulher. Eu não gosto de ficar falando muito, a energia feminina é uma energia que cuida, não. Cada uma é cada uma. Eu tenho amigas que são, assim, zero fofas na hora de estender um ombro amigo, que elas são, assim, 3 tapas na cara pra você ficar esperta. E é o jeito delas de amar, é o jeito delas de mostrar carinho e afeto, mas eu tô falando cuidar no sentido de estar ali presente, sabe? De prestar atenção. Eu acho que nós, mulheres, a gente presta muito mais atenção nos detalhes. A gente leva muito mais em consideração os sentimentos, as emoções, o processo daquilo, muito mais do que qualquer cara, do que qualquer homem. Então, é encontrar um lugar ali em que você se sente apoiada, que você se sente vista de outras maneiras. E eu não tô falando que você tem que ter 1 milhão de amigas. Existem vários tipos de amizades, existem vários graus de amizades. Já até conversamos sobre isso quando eu falei no episódio sobre amizades, acho que é o episódio 21, 20, não sei. Já tem um tempo. Mas que eu falo sobre amizades na vida adulta, que eu falo da questão da prateleira das amizades, que foi um termo que eu ouvi falar pela primeira vez e eu acho que foi ela que criou esse termo, mas posso estar errada, que foi um termo que a Mica Rocha, que é uma influenciadora também, conversou já bastante sobre isso em podcasts, no Instagram, no TikTok. E a questão da prateleira da amizade é que a gente tem que entender que existem amigos que estão em prateleiras mais acima, que são aquelas prateleiras mais presentes e importantes
e mais profundas, e tem amigos que estão em prateleiras mais baixas, que eles são amigos de mais ocasiões específicas, momentos ali específicos, e tudo bem as pessoas, né, a pessoa subir de degrau na prateleira, a pessoa descer, porque essas coisas vão acontecendo ao longo da vida. Então não é que você tem que fazer 1 milhão de amigas e que todas elas têm que ser suas melhores amigas. Eu tenho agora amigas, e amigas de círculos diferentes, grupos diferentes, mas eu tenho amigas que eu considero muito mais próximas, e que eu iria como, tipo, essa daqui é minha amiga, tipo, essa aqui é a primeira, segunda, terceira opção. Tipo, ela tá ali naquele lugar do, tipo, qualquer coisa que eu precisar, é pegar o telefone e falar, amiga, eu não tô bem. Ou então, amiga, eu tô fazendo nada, vamos se encontrar. É a amiga pau pra toda obra, entendeu? Essa daí é a amiga que você tem que ter pelo menos uma. E essa amizade não necessariamente vai ser uma amizade que vai durar pra vida inteira. É claro que a gente gostaria que essa amiga pau pra toda obra fosse amiga pra vida inteira, mas às vezes não acontece de ser. Aconteceu comigo, por exemplo, com aquela amiga que eu falei que era muito minha amiga durante meus 20 anos. Mas é bom ter, sabe? Aquela amiga que você sabe que você pode contar pra absolutamente tudo, e ela pode contar com você pra absolutamente tudo, e qualquer ocasião com ela é ótima, o silêncio com ela também é ótimo. Vocês podem ir de uma balada até a igreja, não importa. Sempre vai ser bom estar na companhia dela. Não é uma coisa forçada. Então, assim, eu tenho, tipo, sei lá, eu diria que 2, 3 amigas que hoje em dia eu vejo assim. Uma delas muito antiga, que é a minha amizade mais antiga, que também por acaso é parente, é minha prima. Tem uma outra que também é amiga já de muitos e muitos anos. E uma outra que a gente ficou amiga, pronto, ano passado, e que a gente tá super próxima. E que eu sei absolutamente que agora ela tá nesse lugar. Ela subiu as prateleiras e chegou ali. Mas eu tenho as amigas também que, tipo, elas são super divertidas de estar junto pra fazer um treino de corrida e tomar café da manhã e fofocar, e ir pra praia. Mas não necessariamente vai estar nesse lugar tão alto, entendeu? É bom também entender que vão ter amigas que elas vão estar mais ali para certos lugares, em certas ocasiões, e isso não diminui o valor delas, muito pelo contrário. Esse final de semana, por exemplo, eu tava com um grupo de amigas que eu diria que é esse lugar ali, entendeu? A gente se diverte muito quando a gente vai treinar, a gente foi pra praia junto e foi ótimo, a gente fofocou, a gente conversou também, a gente falou de habilidades, mas a gente fofocou, a gente desabafou, etc. E foi super divertido e eu me senti, de novo, pertencente, eu me senti bem, eu me senti feliz, mas também não é necessariamente aquela pessoa que eu vou ligar sempre o tempo inteiro. E não diminui a importância que elas têm, entendeu? Dentro ali de onde elas mais se encaixam hoje em dia. E também não quer dizer que uma delas não pode subir de prateleira. Enfim. As amizades na vida adulta, elas precisam ser fluidas, né? A gente tem que entender que existem contratempos, existe a rotina, existe todas essas coisas que tornam o encontrar mais difícil. Então, assim, como falei muito recentemente, coisa de 3, 4 episódios atrás, não tem como a gente achar que dá pra ter uma amizade na vida adulta sem uma manutenção mínima. Tem que ter manutenção. Porque tem que ter a boa vontade de querer encontrar, sabe? No meio ali da correria. E é muito importante pra nós, mulheres, termos amigas, mulheres em que a gente pode confiar e desabafar. Ter um grupo de amigas em que a gente pode estar em contato com esse nosso lado feminino e poder ser quem a gente é em toda a nossa feminilidade. Quando eu digo feminilidade, eu não tô falando aqui de necessariamente pintar a unha junto e fazer teste da Capricho. Muito nichado isso que eu falei? Talvez. Se você tem menos de 25 anos, talvez você nem saiba do que eu tô falando, mas enfim. Mas é a questão da feminilidade no sentido de que você, tipo, você é mulher, entendeu? E conversar sobre coisas de mulher e ter outras mulheres ali em que você consegue trocar experiências, trocar ideias em um ambiente seguro, em um ambiente que você se sente acolhida, que você se sente validada, de uma maneira que talvez o seu parceiro não consiga fazer, que talvez a sua mãe ou a sua tia não consegue, porque enfim, é outra geração e elas também estão olhando ali com um olhar muito materno, muito de cuidado. Então, a amiga, ela tá ali tanto pra acolher quanto pra puxar também a orelha de um jeito que talvez a sua mãe não faria. Então, isso tudo, pra mim, o que eu vejo, o reflexo disso, é perceber o tanto que isso ajudou na minha postura de entender que eu não vou ficar sozinha nunca.
Se o meu relacionamento um dia não der mais certo, eu tenho as minhas amigas. Se eu tiver sem a minha família por perto, eu tenho as minhas amigas. Se eu tiver que recomeçar na minha carreira e eu estiver me sentindo perdido sozinha, eu posso ter o apoio das minhas amigas. Gente, só um adendo. Se você estiver escutando algum barulho de obra, eu peço perdão pelo vacilo, mas aqui não tem como. Tá tendo obra em todos os lados desse prédio e, enfim, em cima, do lado de fora. Sinto muito. Vou tentar ajustar o áudio o máximo possível. Talvez você nem saiba do que eu tô falando, mas é que agora, pra mim, tá bem alto. Então, se esse for o caso, peço desculpa. Mas, enfim, o que eu tava falando é que a questão de ter amigas e continuar fomentando essas amizades, ela vai ser muito importante pra você ser corajosa de tomar decisões por você, sabendo que você não vai estar sozinha, que você pode segurar essa onda com outra pessoa, com uma outra mulher que está ali disposta a segurar sua mão também nesse processo. Porque, por mais que seja muito importante a gente ter coragem e a gente ter autoestima e autoconfiança de passar pelas coisas sozinha e entender que, de fato, no final das contas, não tem ninguém vindo te salvar, inclusive as suas amigas, é muito reconfortante saber que existe, sim, um colo que você pode ir lá e pedir quando as coisas estão difíceis. Que você não precisa ficar em situações que estão te deixando mal pra baixo, que estão acabando com a sua autoestima, com a sua saúde mental, com a sua autoconfiança, porque você tem medo de ficar sozinha. Porque você não vai estar sozinha. Eu acho que, por exemplo, num lugar de término de namoro, é muito mais fácil, eu não sei se fácil é a palavra, mas é menos doloroso passar por isso quando você tem as suas amigas, quando você pode encontrar elas, quando você pode sair com elas. Por isso que é tão importante, não interessa se você tá namorando e o namoro começou agora e você se ama, você não consegue se desgrudar, não interessa se você é casada há 20 anos, não interessa se você é mãe, você precisa encontrar 10 minutos de espaço na sua agenda por semana para falar com as suas amigas. Nem que seja por WhatsApp, porque agora a vida tá muito corrida, mas de preferência se encontrar. Sabe? Se encontrar na hora de um treino e faz o treino junto, ou então pra tomar um cafezinho rapidinho ali, pra fazer uma caminhada na praça, sei lá, empurrando o carrinho do bebê. Qualquer coisa que seja, um barzinho numa sexta-feira à noite, marcar, talvez no calendário com as suas amigas, uma vez por mês vocês se encontram. Tipo, inegociavelmente uma vez por mês vocês se encontram. Não é possível que você não tenha tempo pra isso. A gente tem tempo para quase qualquer coisa quando a gente coloca aquilo como prioridade. E tudo bem, você pode não ter tempo para fazer isso todos os dias. Seria bem difícil na vida adulta. Mas, caraca, uma vez por mês você não tem tempo? Para encontrar as suas amigas uma vez por mês? Para um almoço, para um café da manhã, para um treino, para um bar, para uma balada? Não, não é possível. Eu não consigo acreditar nessa. Não consigo acreditar. Pra ir na casa, sei lá, combina. Todo mês, uma de vocês vai ser a pessoa que recebe as outras na própria casa. Cada uma traz alguma coisa pra comer, entendeu? Então, uma tá encarregada de trazer o salgadinho, a outra traz os refri, kkk, Neymar, Twitch, enfim. Piada péssima. Cada uma traz um negócio pra comer, cada uma traz um negócio pra beber, e vocês se encontram na casa de vocês. Pode fazer um rolê barato. Entendeu? Se o problema for grana. Mas é muito importante que você tenha esse momento, nem que seja uma vez por mês, pra você lembrar que você não tá sozinha. Sabe? Eu já vi amigas minhas terminando relacionamentos horríveis. E eu vi as amigas que se voltaram pras amizades, então eu e outras amigas, e ela se permitiu deixar a gente ali também dar aquele apoio e saiu e esteve presente ali em círculos sociais com as outras meninas, tiveram términos muito melhores e não voltaram pro bonitão depois de um tempo, porque ficaram se sentindo sozinhas, e nem caíram na cilada de ir pra um outro relacionamento que também era abusivo, porque elas tiveram aquele tempo pra olhar e falar, realmente, aquilo dali que eu tava vivendo era horrível. Agora eu percebo que, na verdade, eu tô melhor sozinha com as minhas amigas do que eu estaria num relacionamento ruim, e o próximo vai ser um relacionamento muito melhor. As amigas que eu vi que simplesmente saíram de um relacionamento péssimo e se esconderam naquilo, ou elas voltaram pro mesmo cara, ou elas já emendaram em outro relacionamento que foi mais do mesmo. É muito importante. Existe um motivo para, socialmente falando, a gente ainda ter rivalidade feminina. A gente ainda vive num mundo que entende, um patriarcado que entende que mulheres unidas são mais fortes. E mulheres mais fortes são mulheres muito menos sucintas a qualquer tipo de manipulação.
É muito mais difícil você derrubar a autoestima de uma mulher que se sente segura porque se sente pertencente e amada e vista por outras mulheres. No sentido de admiração, de amizade, não tô falando no sentido necessariamente amoroso. Então existe sim muito interesse da nossa sociedade capitalista, patriarcal, de ficar colocando a gente uma contra as outras e rivalizando uma contra as outras para que a gente perca muito tempo pensando em como a gente vai ser mais magra, em como a gente vai ser mais bonita, mais jovem, mais bem-sucedida, mais gostosa, mais olhada por homens, porque isso vai fazer a gente consumir mais, né? Quanto mais a gente tá perdendo tempo ali como mulher, tentando atingir essa figura que é muito mais vinda do olhar masculino do que do olhar feminino, mais a gente vai perder tempo gastando dinheiro com 1 milhão de coisas, de remédio, de procedimentos e de outras coisas, pílulas milagrosas para se manter linda, jovem e gostosa, e colocando a gente cada vez mais isolado dentro dessa rotina, tal como eu falei com a minha questão do meu transtorno alimentar, porque fica muito mais fácil de manipular a gente desse jeito do que ter ali as nossas amigas presentes que estão sempre elogiando a gente, do tipo, nossa amiga, achei demais a apresentação que você fez no trabalho outro dia, arrasou. Ou então falar, caraca amiga, você tá correndo muito, que isso, você tá voando demais, conta como é que tá sendo essa evolução. De enxergar o nosso valor em outros lugares. Porque quanto mais a gente tá cercada de mulheres que validam a gente por quem a gente é, amigas que validam a gente por quem a gente é e por coisas muito legais que a gente tá fazendo, não é que a gente não vai querer essas outras coisas que são empurradas pra gente socialmente falando. Claro que a gente vai continuar querendo. Mas a gente não vai dar tanto palco pra aquilo. Não vai ser o centro do nosso mundo. E aí é foda, né? Porque fica muito mais difícil pra gente ser manipulado. Ser manipulado pelos nossos parceiros, pelos nossos outros amigos homens, pelos nossos chefes homens, pela sociedade masculina e por todas essas outras coisas. Ter amigas mulheres, ela não vai consertar todas as coisas da sua vida, mas com certeza vai tornar a sua vida muito mais agradável. E vai tornar a sua relação com você melhor. Vai tornar a sua autoestima melhor. Então é isso que a gente tem que dar uma olhada. É por isso que a gente tem que tornar isso sim uma prioridade na nossa vida. Ter amigas mulheres tem que ser uma prioridade. Ai, Lu, mas eu não sei como fazer amigas, eu não tenho mais amigas da época do colégio, como que eu vou fazer isso? Eu sou introvertida. É possível, mas você vai ter sim que fazer coisas que te deixam desconfortável. Entendeu? Do mesmo jeito que pra começar qualquer coisa na nossa vida, a gente já conversou sobre isso em vários outros episódios, que começar coisas sempre vai deixar a gente desconfortável, se expor pra fazer novas amizades é uma coisa extremamente desconfortável. Eu posso falar isso com muita propriedade porque eu não gosto de estar nesse lugar e eu tive que me colocar nesse lugar nesse ano que eu voltei a morar no Brasil pra poder fazer amizades, pra poder me colocar em novos círculos. Então, assim, algumas dicas que eu diria. A primeira é que você vai ter que sair de casa, tá bom, anjo? Não adianta você querer ficar só em casa o tempo inteiro. Eu acho que um bom caminho é você se reconectar com amizades que você já tinha. Ai, mas eu tenho vergonha, a gente já quase não se fala. Não tem problema. É bem possível que essa pessoa que você tá pensando, essa amiga que você tá pensando, esteja se sentindo sozinha também. Então manda uma mensagem, fala, e aí, cara, quanto tempo, como é que você tá? Pensei em você esses dias, saudades de você, da gente se encontrar. O que você acha de a gente marcar um café, marcar um barzinho, enfim, qualquer coisa. Aí você vai, encontra essa amiga e conversa, vê como é que flui. E se flui legal, encontra de novo. E aí, às vezes, ela tem uma amiga pra te apresentar, você fica amiga da amiga dela. E ali você já começa um negocinho. Às vezes, essa amiga sua, ela é parte de algum clube, sei lá, clube de cerâmica, clube do livro, yoga, corrida, qualquer coisa, e aí ela vai e te puxa pra esse lugar e você vai. E aí vem também a minha outra e grande conselho, que é se coloque dentro de algum tipo de clube, porque isso faz muita diferença na vida adulta. Se você, talvez você tenha um trabalho presencial, então eu acho que é super válido você tentar se entrosar mais com alguma menina, alguma mulher dentro do seu trabalho, ou grupo de mulheres dentro do seu trabalho, porque ajuda a ter a rotina parecida. Entendeu? Foi isso que eu falei. Por exemplo, as amigas que eu fiz, 90% delas foram por conta da assessoria de corrida que eu faço. Porque, bem ou mal, a gente se encontra no mínimo 2 vezes por semana só por conta dos treinos presenciais. Então, assim, no pior dos casos, eu vou encontrar elas
pelo menos na hora do treino. E ali na hora do treino, no aquecimento a gente conversa, no desaquecimento a gente conversa um pouquinho ali na hora que chega, e aí tem, às vezes que a gente tem tempo, a gente sai pra tomar um café da manhã, ou então a gente marca uma praia no dia seguinte, e aí vai construindo. É muito mais fácil você conseguir criar amizades e manter amizades se elas esbarram com a sua rotina. Se a rotina de uma da outra se esbarra de uma maneira orgânica durante o dia a dia. Porque do contrário fica realmente mais difícil ali durante a vida adulta, sabe? Tem algumas amigas minhas que, porque a gente não tem rotinas parecidas, aí sim é aquele esforço mesmo de falar, pô amiga, 2 semanas já que eu não te vejo, vou marcar alguma coisa, e aí a gente vai pra praia junto, ou então a gente almoça junto e faz alguma coisinha ali. A gente acaba se encontrando menos, porque as rotinas são muito diferentes. Na vida adulta isso acaba sendo um empecilho, mas a gente faz o esforço sim de se encontrar no mínimo uma vez por mês, porque é importante, porque essa amizade faz super bem pra gente. Mas tentar criar amigas ali em círculos parecidos, eu acho que é uma coisa que, enfim, né, a mão na roda. Então, se você tá querendo fomentar isso, eu te diria pra procurar algum grupo ali, talvez um grupo de mães no WhatsApp. Eu sou mãe, é muito difícil. Beleza, talvez procurando fazer amizade com outras mães da creche ou da escola que seu filho frequenta, porque vocês estão indo lá sempre nos mesmos horários, deixar a criança, buscar a criança, ou então ver um grupo de mães no seu bairro, que tenha talvez num grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Eu acho que isso é uma coisa, até posso estar errada, mas eu acho que isso é uma coisa mais ou menos comum entre mães. Então você pode se enfiar ali, fazer uma aula. Então, tipo, fazer um esporte, até porque isso vai fazer bem pra você, psicologicamente. Dentro da sua academia, vê quem tá ali, quem são as meninas que estão sempre indo nos mesmos horários que você, e vai falar, sabe? Vai ser difícil, vai ser meio desconfortável, vai, mas assim, a grande probabilidade é que aquela mulher também tá querendo fazer mais amigas. Ela também vai achar aquilo legal. E, cara, nem todas essas amizades que você vai tentar fazer, como eu falei, vão vingar. Algumas você vai tentar e não vai rolar o match ali. E tudo bem também. Tudo bem, você não dá... Já falei isso 2 episódios, sei lá, 3 episódios atrás. Você não é pra todo mundo. Você não vai conseguir ser amiga de todo mundo. Você não... Só porque você é mulher, não quer dizer que você vai fazer amizade com todas as mulheres que você conhece. E nem precisa. Até porque seria loucura. Mas é se expor ali pra você conseguir, em algum momento, criar esse tipo de conexão. Mas é muito importante. Eu tô falando isso assim, porque tem que ser uma prioridade na sua vida. Tem que ser uma meta pra você esse ano. Fazer pelo menos 1 ou 2 amizades, ou então retomar amizades que você tava deixando de lado, porque, muito cansada. A vida tá muito corrida. Prefiro ficar vendo Netflix. Não prefere nada. Não prefere. Você acha que você prefere ficar só ali, zumbi, com a televisão ligada, mexendo no celular, e você acha que aquilo dali é uma conexão, mas não é. E você não prefere isso. Porque pode ter certeza que o mais difícil vai ser só botar uma roupa e sair de casa. Na hora que você chegar, que você olhar pra cara da tua amiga e vocês se encontrarem, você na mesma hora vai esquecer que você tava cansada. E se você estiver cansada, você vai desabafar que você tá cansada, e aí vocês vão falar sobre isso. E você volta pra casa com o copo meio cheio. Encontrar uma amiga é quase que a mesma coisa que fazer uma atividade física, sei lá. Você pode até estar com preguiça de ir, mas você nunca se arrepende de ter ido. E se você se arrepender de ter ido, isso quer dizer que aquela amizade ali já foi com Deus, entendeu? A gente procura outras, tudo bem também. Mas assim, é isso, tá? É parar com essa preguiça de achar que, tô muito cansada, ficar em casa. A vida está acontecendo lá fora. A vida é só essa aqui. E eu te prometo que uma vida com amigas, mulheres, que conseguem se conectar com você nesse lugar aí que o seu parceiro não consegue, que outras pessoas da sua vida não conseguem, uma vida que você tem, amigas que você consegue se conectar nesse sentido, é uma vida muito mais legal. Antes da gente terminar, eu quero que você pegue o seu caderno, o seu livrinho. Esse aqui é o caderno e o livro do Be Happy Club. E é óbvio que no meu livrinho de perguntas existe uma seção, são 90 perguntas, né, dentro desse caderno pra você escrever sobre. Existe uma que é só sobre relacionamentos, e dentro disso de relacionamento tem amizades. Então, essa listinha aqui é uma listinha muito legal para você escrever caso você esteja se sentindo travada na hora de fazer amizades ou de fomentar amizades, você não entende por que você não consegue cultivar amizades ou, enfim, ter amigas. Essa lista aqui de 15 perguntas sobre relacionamentos, se você focar
no sentido de amizade e você responder ela na ordem cronológica dela, eu acho que isso aqui vai te ajudar muito a conseguir destravar e dar os passos que você precisa aí pra fazer amizades. Mas enfim, dito isso, você pega o seu caderno, você pega a sua caneta, o seu chazinho e você anota a seguinte pergunta: como eu acho que amigas poderiam melhorar a minha autoestima? Só isso. Começa aí. Como que você acha que ter amigas poderiam melhorar a minha autoestima? O que eu acho que as minhas amizades agregam na minha autoconfiança? Faz uma lista aí do que você acha que já agrega ou se não está agregando o que você não tem, que poderia agregar. Para você buscar isso. Enfim, amigas, espero que você tenha gostado. Eu me sinto muito amiga de vocês. Vocês falam, ai, Lu, é como se eu estivesse conversando com uma amiga. Eu também acho. Eu sinto que aqui eu tô conversando com uma amiga. Você me escutando, você sente que tá conversando com uma amiga. Porém, converse com as suas amigas. Entendeu? É a mesma coisa do, ai, Lu, te escutar é igual terapia, mas faça terapia. Ai, Lu, te escutar é como conversar com uma amiga, mas converse com uma amiga. Tá bom? E aproveita e já manda esse episódio para suas amigas também. Porque é isso, amiga que é amiga, a gente passa a palavra pra frente. Espero que você tenha gostado. Beijo, luz e até semana que vem. Tchau!